Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você aqui nessa quinta-feira pela manhã. Infelizmente, falar dessa derrota do Vasco ontem frente à equipe do Red Bull Bragantino. Um jogo que deixou no torcedor vascaíno, pelo menos eu penso assim, um sentimento de frustração, porque era um jogo que dava para o Vasco voltar com 1 ponto ou até com uns 3 pontos. Em determinados momentos, principalmente depois que o Vasco empatou o jogo, dava a impressão que o Vasco conseguiria o resultado fora de casa. Tentando fazer uma ordem cronológica do jogo, o Vasco aí começou muito mal, praticamente dormindo. Tanto que leva o primeiro gol aí com 6, 7 minutos do primeiro tempo, num lance de uma falha absurda do Léo Jardim. Um jogador que eu confesso a vocês que é difícil o torcedor vascaíno criticar, porque é um bom jogador, todo mundo sabe o que ele fez pelo Vasco no ano passado. Só que, infelizmente, ontem acabou comprometendo, porque logo no início, você acabar levando um gol da maneira que foi, ele acaba soltando a bola, e toda a origem do gol foi de desatenção, porque era um lateral para a equipe do Red Bull lá do outro lado. E a bola acabou atravessando, chegando na hora do arremate do jogador do Red Bull Bragantino. O David também poderia ter travado aí, e o chute saiu fraquinho e infelizmente o Léo Jardim não conseguiu aí fazer a defesa. E no primeiro tempo, o Vasco já teve algumas oportunidades de empatar, principalmente na cabeçada do Verratti. O técnico Ramon Dias, que tentou fazer aí, manter um padrão, um esquema, um modelo de jogo que ele fez contra o Grêmio, com os 3 volantes, né, ali no meio de campo, com o Sforza mais posicionado à frente da zaga, com o Galdames e o Matheus Carvalho. Só que, infelizmente, o Matheus Carvalho não teve o mesmo desempenho que ele teve no jogo contra o Grêmio. Inclusive, teve prejudicada a sua atuação e saiu no intervalo, porque levou um cartão amarelo besta lá no campo de ataque, deu um pontapé no jogador do Red Bull Bragantino e acabou levando o cartão amarelo. E no intervalo, o técnico Ramon Dias acabou fazendo 3 alterações na equipe do Vasco. Ele coloca o Maicon no lugar do João Vitor, que sentiu um probleminha aí no joelho. Acaba colocando o Zé Gabriel no meio de campo por essa questão do cartão amarelo do Matheus Carvalho. Eu até acho que o Ramon poderia ter conversado com o Matheus Carvalho e ter retirado o Galdames, porque o Galdames fez uma partida bem abaixo também. Enfim, ele preferiu deixar o Galdames em campo, o Sforza ele jogou um pouco mais para o lado esquerdo e acabou posicionando aí o Zé Gabriel na frente da área. E lá na frente, a principal alteração, acabou tirando o Rossi e colocando aí o Ryan pelo lado direito. E o Vasco chegou ao empate, num contra-ataque que o Ryan dá o início da jogada, depois de uma escorada do Verratti. O David faz um facão, coisa linda mesmo. O Ryan consegue achar o David no ponto futuro. O David olha para dentro da área, coloca o Verratti e acaba fazendo o gol praticamente sem goleiro. E depois disso, o Vasco até teve 1 ou 2 oportunidades de passar à frente. Só que daí, torcedor, eu acabo me apegando a detalhes dentro da partida. O Paulo Henrique, e olha, torcedor, que eu vou falar um negócio aqui. Quando eu erro, quando eu tenho uma opinião, é tipo Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu comecei o ano falando e afirmando que a lateral direita do Vasco era a posição mais bem servida do elenco. Por quê? O Pumita fez 2 bons jogos contra Cruzeiro e contra Grêmio, era o titular da equipe do Vasco, e para quem não sabe, o Pumita seria o titular na última rodada contra o Red Bull Bragantino. Só que, infelizmente, ele teve um problema de estômago, ou até, felizmente, porque no final da história, a jogada do gol da salvação foi do Paulo Henrique. Então, assim, eu vendo o crescimento do Paulo Henrique e vendo o Pumita fazendo 2 bons jogos, como fez contra Cruzeiro em Minas Gerais, acabou fazendo gol, contra Corinthians em São Januário, acabou fazendo gol, eu imaginei, não, a lateral direita do Vasco está ok. E hoje, 4 meses depois, eu volto aqui para afirmar.
Se você perguntar para mim, torcedor, uma posição que preocupa é a lateral direita. Porque o que o Paulo Henrique fez ontem à noite, eu posso ficar aqui 15 minutos falando de erros dele. Mas eu vou falar aqui do lance do gol. Ele vem do ataque numa jogada, vem trotando porque estava cansado, porque ele se expõe demais, ele corre errado demais. O jogador Vitinho, do Red Bull Bragantino, domina a bola na lateral da área. O que o Paulo Henrique e o Galdames tinham que ter o cuidado? Cuidar da perna boa do Vitinho, da perna direita. Dar o fundo pro Vitinho, poderiam posicionar os dois aqui lado a lado e deixar o fundo pro Vitinho e dizer, ó, aqui a porta tá fechada. Eles demoraram uma eternidade para encostar, ou melhor, não encostaram no Vitinho. O Vitinho, com um corte para dentro, acabou os dois ficando pelo caminho, os dois já completamente sem gasolina. Aliás, o Paulo Henrique, eu tenho a impressão que ele avisou o Emiliano e avisou o Ramon e disse, olha, acabou minha gasolina, pode trocar. E a bola acaba desviando na cabeça do Maico, infelizmente, e a bola vai lá na gaveta 2-1. Aí vira um desespero completo. Um pouquinho antes, eu não entendi, o Ramon Dias já tinha tirado o David e colocado o Adson, que não entrou bem, e daí, no desespero, ele acaba sacando o Galdames, que já era para ter saído anteriormente, e acaba colocando aí o Cleito. Aí o Vasco virou no abafa, de colocar a bola para dentro da área, e infelizmente ficou bem abaixo. Eu acho que partidas acima da média, 2 jogadores fizeram. O Léo lá atrás foi muito bem, muito firme, contribuiu na saída de bola, inclusive fez até um cruzamento, colocou a bola na cabeça do Verratti. Olha, uma das melhores partidas do Léo com a camisa do Vasco foi ontem à noite. E outro jogador que jogou muita bola foi o Verratti. É uma pena que o Verratti não joga num time que ofereça para ele oportunidade de gols toda hora. Que chegue laterais no fundo, que o ponta chega no fundo, que o meia possa colocar essa bola para dentro da área. É uma pena muito grande, porque o Verratti lá dentro da área, ele conhece aquele quadrado ali, aquele retângulo, como ninguém. Agora, torcedor, é levantar a cabeça e começar a pensar nessa equipe do Fluminense no próximo sábado, depois de amanhã já. O futebol não te dá tempo, o Campeonato Brasileiro. O técnico Ramon tem que começar a avaliar essa questão física de alguns jogadores. O próprio Sforza ontem, que começou muito bem, e eu sempre falo isso, o Sforza com a bola no pé é um jogador que te dá tranquilidade. O problema é na hora de combater. É outro jogador que a gasolina vai terminando durante o jogo e ontem terminou bem abaixo. Tem a questão do Hugo Moura, que ainda não está no bid. Será que faz a sua estreia? O Payet, ontem, o técnico Ramon Dias deixou claro que não será escalado aí no próximo sábado. Ele vai segurar o Payet para a partida contra o Criciúma. O Vasco precisa competir bastante. A gente não pode esquecer que o Fluminense vem de uma fase, só que é um Fluminense que gosta da bola. E para você competir com uma equipe que gosta da bola, você precisa ter intensidade, precisa ter força. Será que esse meio de campo vai suportar? Será que não está na hora daqui a pouco de mudar um pouquinho isso aí? Será que o Ryan já não pode ganhar a titularidade do Rossi? Enfim, alguns problemas aí que o Ramon tem. Volto a falar aqui. Torcedor, não é uma terra arrasada. Longe disso. O Vasco ontem perdeu um jogo que o resultado mais justo era o empate. Poderia até ter vencido. Fica claro, precisa de 2, 3 contratações para a equipe titular para ontem. Tem mais 2 dias aí até o fechamento da janela. Não sei se vai vir alguém, se não vai. Eu acho que deveria. Principalmente mais um atacante de lado para ontem. E também, quem sabe, alguém para o meio para poder ficar com essa bola. Eu sinto muito falta do jogador do Vasco que fica com a bola. Ontem era transição para cá e transição para lá. Quando o Payet não tá, o Vasco não tem quem faça esse trabalho. Talvez o Adson em algum momento possa fazer. O Sforza até faz, mas não é numa zona de campo que eu prefiro que se faça isso, que é ali entre linhas do adversário. O Sforza acaba fazendo isso por trás. Então, eu acho que falta ainda esse tipo de jogador com a camisa do Vasco. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha hoje por aqui? Vou pedir um favor para você já de manhã. Like, compartilhe nas suas redes sociais. Tem alguma coisa que eu falei aqui que você não acha interessante? Pode colocar aí embaixo no comentário. Tem alguma coisa que você concorda? Coloca aí embaixo do comentário. Eu acredito que vai ser um brasileiro bem competitivo. O Atlético Mineiro ontem à noite empatou com o Criciúma em casa.
O Criciúma que tinha empatado com o Juventude que ganhou do Corinthians. Enfim, o Palmeiras, todo poderoso, perdeu para o Internacional. Então, assim, é um brasileiro que vai ser um perde-ganha muito grande. Por isso a minha frustração de ontem não ter vencido esse jogo. Era um jogo que dava, sim, para o Vasco colocar 3 pontos na sacola. Não dá para lamentar. Levantar a cabeça e já pensar no sábado contra o Fluminense. Abraço, galera!